Muito boa noite, bem-vindos. Estamos começando mais um programa Centros aqui na TV Univates. Hoje à noite vamos falar sobre o primeiro prêmio CRIE Univates, logo após a abertura do programa. Muito bem, começando o nosso programa Centros, vamos falar sobre o primeiro prêmio CRIE Univates, Criação, Inovação e Empreendedorismo. Muito bem, muito obrigado, professor Salve, aqui que me passou a cola. Né? Estamos com os convidados para tratar desse assunto, vamos falar bastante sobre empreendedorismo e inovação como um todo. Professor Sandro Faleiro, coordenador do Núcleo de Criatividade, Inovação e Empreendedorismo da Univates, também coordenador do curso de administração aqui da casa. Professor Eluni Salve, que é diretor administrativo do Tecnovates. Perfeito. Também professor Rogério Kober, que é coordenador da Inovates, vamos entender aí a relação entre esses órgãos, e o Leonardo Rocha, que professor também da casa aqui e empreendedor pela empresa LZR, que é uma empresa atualmente incubada na Inovates. Boa noite, bem-vindo a todos. Boa noite. Vamos lá. Estamos num momento em que a gente olha para o mercado, é problema de gestão, é problema de oportunidade, é problema de empregabilidade, é problema de redução nas vagas, redução na economia. Isso é momento de inovação? É momento de criação? É um momento perfeito para isso. Né? Porque necessário. É necessário. É só através da criação, da inovação que a gente pode mudar a situação. Isso já dizia Schumpeter lá no início do século passado, que é um autor muito chamado né, nos dias de hoje, que tem que desconstruir para começar a construir o novo. Né? Então, isso já é de longa data que se discute isso. As pessoas dizem e conversam entre si também que na época de crise a gente tira o S, né? E cria, e aí a gente tem o cria, então, por causa disso. E sempre é um momento também bem sério em que se a gente empreende, se a gente cria o novo, se a gente começa a fazer iniciativas no momento de situação difícil, quando a situação melhora, e ela melhorar sempre, ela sempre melhorar, a gente já está com o bonde andando. Então, a gente aproveita a onda, né? Se você esperar a onda, talvez você chegue à tarde. Então, é bom chegar na onda quando ela começa. Então, é o momento certo para fazer essas coisas. E aí, acho que a sua fala traz isso. A economia, a sociedade é cíclica, né? As crises sempre aconteceram e vão continuar acontecendo. E estar preparado para o processo de inovação hoje é um desafio permanente, constante, para melhores e novos momentos. E a questão só que eu lhe colocaria, professor Salve, só para completar a sua primeira ideia, é mais fácil, acho que a gente trabalhar o processo de introjetar a criatividade, a inovação, quando a gente tem condições e não quando a gente está contra a parede, né? Sem dúvida que a gente até recomenda que a inovação, a criação tenha que ser feita o tempo todo e aproveitar o momento que você tem até um ambiente favorável para investir nisso e se preparar para o ciclo até de baixa. Mas, claro, quando as coisas estão indo tudo bem, as pessoas tendem a relaxar um pouco, se acomodar um pouquinho. Então, esse não é um momento melhor para, por exemplo, arriscar muito. Então, deve-se arriscar, mas o risco pode ser menor do que num tempo bom. Então, o risco é um pouco mais controlado, né, nessa época. Mas não tem jeito. A gente não pode se iludir ou dizer para as pessoas, não leve em conta a situação atual, está tudo tranquilo. Não está tudo tranquilo. Né? Senão não estaríamos em crise. A gente está numa situação realmente difícil, de poucos investimentos, de pouco consumo. Então, é uma situação que ela é preocupante. Mas não tem jeito, a saída é uma só. É trabalhar mais e criar coisas novas. É assim que a gente sai de um ciclo ruim. Perfeito. Professor Sandro Faleiro, vou lá para os conceitos básicos da área de gestão e todo e qualquer estudo começa com administrar os recursos escassos. Momento de crise talvez seja o momento justamente mais proeminente dessa frase, né? Sem dúvida, esse é um conceito secular da área de gestão, né? Aprendemos isso nos livros com Taylor e Fayol, nas primeiras obras sobre administração, e que tinham toda a sustentação na economia, né? nos textos de Adam Smith, de 1726, A Riqueza das Nações, né, professor? Exatamente. Então, esse é um grande desafio para os empresários, de modo geral, para os empreendedores e para a sociedade.
E para as pessoas no seu dia a dia também. O contexto econômico, influenciado também pelo contexto político, nos obriga, todos nós, a olharmos para o nosso orçamento familiar, para o nosso orçamento pessoal e nas organizações da mesma forma. Observar que aspectos e que situações podemos ajustar, como podemos produzir mais com menos recursos para poder aumentar a nossa competitividade. Então, esse é um ajuste que todas as organizações e as pessoas também no seu dia a dia se obrigam a fazer em momentos como esse. Claro. E momentos positivos, talvez sejam momentos em que as empresas e as pessoas, elas acabam se acomodando porque elas têm um parâmetro ou têm uma demanda que já foi atendida. Mas momentos positivos são momentos para a gente também estabelecer novos parâmetros, novas metas. E aí, exato, a acomodação ela não é aceitável se a gente tomar um parâmetro ou uma meta que é mais audaciosa, né? Sem dúvida. Os momentos positivos também deveriam servir para que esse ajuste de competitividade fosse feito de um modo geral. Para quando quando as empresas estiverem em momentos como o atual, que são situações de crise, as empresas ou organizações que estão ajustadas, que estão com a máquina azeitada, acabam enfrentando essas situações com mais tranquilidade do que as outras, que logo acabam tendo água batendo no pescoço e aí tem que estar correndo atrás da máquina. Claro. E esse é um momento favorável para aquelas que não estão muito ajustadas, como o professor Sandro fala. É o momento dela rever a sua estrutura, as suas ações e racionalizar todos os seus processos e custos. Sim. Então, acaba acontecendo isso. Tem o lado positivo. As empresas acabam aprendendo a racionalizar nestes momentos. Perfeito. Professor Rogério, para lhe colocar na conversa, já vou lhe colocar com uma pergunta na parede mesmo. Como é que a gente vai fazer racionalização, como é que a gente vai melhorar a gestão fazendo inovação? Ou inovação não implica obrigatoriamente em investimento? As duas coisas estão atreladas, sim. O que nós procuramos fazer, a Inovatis, que está dentro do Parque Tecnológico, do Tecnovatis, quando a gente vai nas turmas, e a gente vai em várias turmas, né? A gente está agora, inclusive, ampliando a nossa área de atuação para selecionar, para buscar novos projetos, é justamente as facilidades que as empresas têm de terem um local como a incubadora, onde elas podem ousar, onde elas podem testar a sua ideia com custos muito baixos. Uhum. Portanto, quer dizer, o custo é inerente ao processo da tentativa. O custo é inerente ao processo, exatamente. Por quê? Porque a gente tem toda uma série de processos internos e uma estrutura que permite que o investidor, aquela pessoa que realmente quer investir e que quer inovar, possa testar isso num prazo de até 1 ano, que a gente chama de pré-incubação, com custos muito baixos. Então, é muito atrativo isso para quem quer trabalhar com inovação. Diferenciar o seu produto. A gente bate muito forte na tecla de que o Brasil produz muitas commodities e a gente inova muito pouco. E nós temos que aumentar esse número de produtos e serviços inovadores, porque as demandas existem e elas não são atendidas plenamente. Uhum. O padrão tem que ser um ponto de partida, mas não obrigatoriamente é o limite da capacidade de diferenciação. Exatamente. A gente tem projetos lá que estão incubados que complementam outros. Já outros projetos são inovadores nas áreas que eles estão sendo desenvolvidos. Então, as duas situações acontecem. Perfeito. Leonardo, também para te colocar na conversa dessa nossa introdução, tu passaste por uma pré-incubação, como é que foi a tua situação propriamente da tua empresa, que hoje está incubada? Isso, hoje a LZR é a empresa incubada, ela já passou por esse estágio de pré-incubação. E a grande tarefa das empresas pré-incubadas, nesse período de pré-incubação, é construir um plano de negócios, né? Eu acho que isso foi um grande aprendizado da empresa, e na verdade é uma empresa, é uma EIRELI, né? Uma empresa de responsabilidade individual, a minha empresa. Um grande aprendizado que eu tive ao entrar e ter contato com toda a estrutura do Inovatis, da Tecnovatis, na construção desse plano de negócio. Porque isso eu identifico, eu vejo em muitos empreendedores que têm uma vontade, têm uma ideia de criar um produto, criar um serviço, mas isso eu aprendi com os professores e no Tecnovatis, com as mentorias,
que existe uma diferença entre ter um produto e ter um negócio. Sim, né? Isso é verdade. E eu acho que uma das grandes vantagens, uma das grandes coisas que eu aprendi principalmente nesse período de pré-incubação, que foi o período de formatação do plano de negócios, é transformar aquela minha ideia que eu tive, depois a gente pode conversar, num negócio, efetivamente num negócio. Né? Então, isso realmente abriu os horizontes e eu consegui entender que aquela minha ideia, ela era apenas uma pequena parte do negócio. Era o ponto de partida. Porque a ideia só por si não significa absolutamente nada, enquanto ela não for colocada em prática. Essa é a questão básica. E a forma como vai para a prática é que vai determinar o sucesso ou não a ideia. A gente não pode, a né? gente não garante que uma empresa incubada não vai ter problemas, mas a probabilidade dela ter problemas é muito mais baixa do que as empresas que estão hoje no mercado. Porque lá ele consegue fazer o que a gente chama de formatar o modelo de negócio. Sim. Tá? De identificar uma real necessidade do mercado, um público-alvo, qual é o produto ideal para aquele público-alvo, o que eu estou realmente oferecendo para o mercado. Então, formata melhor o modelo do negócio para ter mais chance de... Podemos dizer que uma boa ideia mal estruturada vai dar na água. Uma má ideia que seja eventualmente bem trabalhada, ela pode ser corrigida. Acaba aprimorando. Pode, sim. O Leonardo pode falar que essa questão aí, ele veio com uma ideia interessante e hoje ele está com uma empresa incubada. Perfeito. Nós vamos entrar um pouquinho no conceito e na tua proposta para que permita essa compreensão aí por parte da nossa audiência. Com isso, fechamos o nosso primeiro bloco, já voltamos após o intervalo. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre o primeiro prêmio CRI, Criação, Inovação e Empreendedorismo. Isso, né, professor Salvi? Conosco o professor Sandro Faleiro, professor da Univates, coordenador do CRI, do prêmio em si, e coordenador do curso de administração. Professor Eloni Salvi, diretor administrativo do Tecnovates. Também professor Rogério Kober, que é coordenador da Inovates, e o Leonardo Rocha, que é um empreendedor, que está com a sua empresa atualmente incubada na Inovates. Nesse guarda-chuva todo, nessa estrutura, nesse investimento, nesse olhar que a Univates propõe para o Vale do Taquari, o ponto de partida, ou a estrutura máxima, podemos dizer que é o Tecnovates, que abriga uma série de iniciativas. Como é que funciona? Quais são os setores aí para a perfeita compreensão? Até para que as pessoas compreendam um pouco melhor como é que surge ou como surgiu o nosso parque tecnológico. Certo. Esse parque tecnológico existe no mundo inteiro e há muitos anos. O primeiro que se tem notícia é nos Estados Unidos, no ano que eu nasci, 59. Então agora todo mundo sabe a minha idade. Não precisa fazer contas, né? E sou novinho ainda. Mas em 59 surgiu o primeiro parque tecnológico lá em Stanford, nos Estados Unidos. E depois disso surgiram muitos no mundo inteiro e era sonho no Brasil ter um parque tecnológico. Só que isso precisa de não só política pública, mas verba pública também para dar conta de dar suporte a um parque tecnológico. E aí, por isso, no Brasil praticamente não tinha, só surgiu a Lei de Inovação em 2003. Então, a Univates já há muito tempo tinha o desejo de ter um parque tecnológico. Em 2003, criamos a incubadora, que é a Inovates. Em 2004 ela começou a operar e hoje já tem bom sucesso. Né? Em 2009 teve a Lei de Inovação Estadual e daí então viabilizou a criação do Parque Tecnológico. Porque o Parque Tecnológico, além de cuidar de empresas nascentes, né, de ideias como a do professor Leonardo, e criar novos negócios, também cuida de criar uma interação, um ambiente de interação entre universidade, empresas e governo para que as empresas possam gerar inovação, gerar novas tecnologias, sejam produtos e serviços. Então, essa interação que é absolutamente produtiva no mundo inteiro, hoje nós temos condições de fazer aqui. Mas a Univates já desde 2000, até antes um pouco, já tinha estabelecido nas suas estratégias que a tecnologia e a inovação fazia parte dos seus pilares, dos seus eixos estratégicos, né? E o Parque Tecnológico vem a ser uma espécie da parte visível, né? A parte mais executiva dessa estratégia da Univates, que vem desde a disciplina de empreendedorismo nos cursos, né? Todos os estudantes têm a disciplina de empreendedorismo, alguns cursos têm a disciplina de plano de negócio, né? Para formatar negócios, formatar novas atividades.
né? E aí o Parque Tecnológico começa a ser uma espécie de guarda-chuva disso tudo, né? Cuidando da questão de laboratórios, de projetos de pesquisa e desenvolvimento, de ações de empreendedorismo e assim por diante. Então ele gerencia, ou está no centro, digamos, não só gerencia tudo, mas também está no centro desse movimento de interação dos diversos agentes e das políticas da casa, do governo, da sociedade para gerar novas tecnologias. Ok, acho que é bem importante essa concepção de que não adianta uma série de iniciativas se elas não estiverem devidamente interconectadas e com a capacidade de uma otimizar o resultado da outra. Né? Exato. É um processo. Porque isso já está, até na literatura científica está bem pacificado isso, a proximidade dos agentes e algumas ações que forçam essa interação, elas são realmente muito efetivas, porque às vezes as organizações, o governo, a universidade ficam mais cuidando cada um da sua atividade e eventualmente interagindo. Quando a gente tem um ambiente como o Parque Tecnológico, essa interação é muito mais efetiva, muito mais provocada e diuturnamente sendo feita. Isso faz com que os agentes se motivem mais e gerem mais oportunidades, né? Porque se a gente se encontra no corredor, a gente pode trocar alguma ideia. Se a gente se encontra só uma vez por ano, as ideias podem ficar guardadas todo esse tempo e ninguém trocar ideias, né? Perfeito. Professor Sandro Faleiro, importante, eu acho que aí colocar algumas questões que o professor Salvi traz das disciplinas que são feitas no caráter do empreendedorismo. Hoje, empreendedorismo é uma disciplina institucional, ela permeia os diversos cursos e acho que é importante a gente ter essa noção de que não é uma área afeita só à área de gestão. Sem dúvida. A disciplina de empreendedorismo é uma disciplina também que na Univates já tem lá mais de 10 anos de oferta. E ela é uma disciplina institucional, não é obrigatória, mas os coordenadores de cursos, vários cursos, os seus colegiados, podem inserir ou não a disciplina no seu currículo. Nos cursos da área de gestão, ela é uma disciplina obrigatória, e a gente acaba tendo nas diversas ofertas, em geral são 6 turmas por semestre, alunos oriundos de vários cursos que acabam selecionando a disciplina. Então é muito comum, por exemplo, ter 20 cursos diferentes numa mesma turma de empreendedorismo. Certo. Nessa disciplina, a gente procura fazer com que os alunos conheçam um pouco do Parque Tecnológico e muito da incubadora, tá? Porque a disciplina cumpre um papel um pouco mais acadêmico, ou seja, ela tenta fazer uma aproximação do meio acadêmico com o Parque Tecnológico, com a incubadora. E o CRI, que é esse setor novo que a Univates criou esse ano, ele também tem uma finalidade um pouco mais acadêmica. Então, já há todo um esforço na instituição num conjunto de ações que são desenvolvidas pelo Parque Tecnológico e pela incubadora. E esses esforços têm repercussão na pesquisa, têm repercussão também na academia e têm uma forte repercussão no mundo empresarial. O CRI tem como um dos seus grandes objetivos fomentar ainda mais a temática do empreendedorismo junto aos estudantes de graduação, junto ao meio acadêmico. E não restringir isso somente ao meio acadêmico da universidade, mas também ampliar esses esforços junto aos estudantes do ensino médio, principalmente alunos que estão no final da sua formação no ensino médio, alunos de 1º, 2º e 3º ano. Então, o CRI tem por objetivo ampliar essa discussão da temática do empreendedorismo do ponto de vista acadêmico, fazer essa aproximação ainda maior da academia com o Parque Tecnológico e com a incubadora e levar essa temática também para as escolas de ensino médio da região. Perfeito. Voltamos no próximo bloco com mais detalhes sobre esse projeto do CRI, para que a gente veja aí todo o serviço de funcionamento. Agora, pegando o gancho do que o professor Salvi comentou, então vimos que a Inovates, na verdade, foi o ponto de partida desse processo todo. Primeiro surgiu a Inovates, para depois surgiu o Tecnovates em função de políticas, de planos mais macro, né? E a Inovates, como é que está a situação da Inovates hoje, em termos de espaço, onde é que ela funciona, quantas empresas? Bom, o processo de incubação, ele dura 3 anos. Nós temos 21 empresas que já passaram esses 3 anos lá dentro da incubadora e já estão no mercado. Certo. Algumas estão instaladas lá dentro do parque, como empresas residentes, né? E outras estão fora. E nós temos 6 empresas incubadas hoje, tá? O nosso edital está aberto, a gente está captando permanente. Novas empresas, e a gente procura sempre receber essas turmas que o professor Sandro acabou de dizer, turmas de empreendedorismo, turmas de plano de negócio,
E vamos até as salas de aula justamente porque nós entendemos que no meio acadêmico existem várias ideias que, em muitos casos, não saem da sala de aula. E esse é um problema que a gente nota. Evidentemente que aqui a gente tem uma situação, o pessoal trabalha de dia e estuda à noite. Digamos assim que a região ainda não sentiu tanto o desemprego. Então, a gente tem turmas praticamente de 50 alunos, 60 alunos, que não tem ninguém que está desempregado. Sim. E as pessoas, então, não empreendem por necessidade. Elas teoricamente, estão numa zona de conforto. E isso, para nós, não é muito interessante, porque, como a gente trabalha com negócios novos e as ideias surgem em salas de aula, muitas ideias surgem em salas de aula, o pessoal não vai lá nos procurar. Né? Por quê? Justamente eles não têm tempo. Sim. E o que a gente faz é oferecer a possibilidade deles trabalharem fora do horário comercial, porque a gente tem lá a estrutura à disposição desse pessoal todo o tempo. 24 por 24 7. horas. Então, eles podem ir lá, Sim. e isso é um diferencial, nós entendemos que sim, né? E a gente acha que isso pode, e nos últimos anos chamou a atenção mais de empresas para se instalarem lá dentro da incubadora. Ótimo. Um pouquinho do teu caso, então, Leonardo. Qual é o segmento da tua empresa? Qual foi a ideia e como é que foi esse processo de transição? Só antes um comentário. É muito interessante essa disponibilidade da Inovatis de estar 24 horas aberta. Eu, por exemplo, cansei de passar madrugadas inteiras trabalhando dentro da Inovatis, né? Às vezes chego às 2 da manhã, às vezes eu tenho... acordo de noite com uma ideia, puxa, eu tenho que fazer aquilo e eu vou para... E tá disponível lá os recursos. Né? O processo produtivo das pessoas Não é tem diferente, agenda. né? E aí, Não tem hora. Não tem hora, né? Exatamente. A criatividade não tem hora. Mas então, eu busquei incubar a empresa no Tecnovates. Na verdade, a minha empresa, a LZR, ela iniciou como uma empresa de consultoria. Né? Eu queria prestar consultoria na área de vibrações e acústica, que é a minha especialidade. Certo. E eu fiquei, em 2013, eu fiquei sabendo, e eu de fato não conhecia, a respeito da manutenção preditiva, né? Que é um método que é utilizado, é um tipo de manutenção que é utilizado, que se faz o monitoramento da vibração de máquinas, para acompanhar o processo de desgaste dessa máquina. Então eu fiz alguns cursos específicos para esse método e nesse processo de fazer esse curso para conseguir essa qualificação, para me tornar inspetor de vibrações, eu descobri que eu precisava de um equipamento chamado coletor de vibrações para poder prestar essa consultoria. E nesse processo eu vi, quando eu fui pesquisar a respeito desse coletor, eu vi que 95% desses equipamentos eram importados e o preço do equipamento, no meu ponto de vista, é proibitivo. Certo. A gente pode falar que num equipamento desse de topo de mercado, em torno de R$200 mil. Né? Então, eu sempre tive essa fagulha empreendedora, né? De querer criar e querer pensar de como fazer as coisas melhor. Eu olhei para esse equipamento e pensei, o que tem dentro desse equipamento, né? E eu comecei a pesquisar, então eu parti para uma fase bastante longa de pesquisa. E depois dessa minha fase de pesquisa, eu cheguei, não, eu consigo fazer esse equipamento com a mesma qualidade desse equipamento benchmarking, que a gente pode falar, e com um preço muito melhor, com um preço mais adequado à realidade brasileira, vamos dizer assim. Perfeito. E não só isso, eu consigo flexibilizar mais esse equipamento, eu posso customizar esse equipamento. Né? Então, nesse momento, eu procurei a Inovatis para me ajudar nesse processo de transformar essa ideia num negócio. Né? Okay. E é interessante que a Tecnovatis tem um viés de inovação. Né? Mas como eu te comentei agora, esse equipamento que eu estou produzindo, ele é um equipamento que já existe. Claro. Né? Só que a inovação, nesse caso, não é uma inovação disruptiva, é uma inovação incremental.
né? Então, acho que isso é uma coisa importante de se ressaltar também, porque às vezes a gente pensa, a Inovatis é um centro de inovação, mas eu não tenho nenhuma ideia. Só quer ideias novas do ponto de partida zero. Necessariamente não é isso. Não é isso. Não. Estamos no final do bloco, vamos começar o terceiro bloco de volta com essa tua ideia para tu evoluir nesse conceito aí da questão da inovação enquanto processo, e aí o professor Rogério completa aí também com o caráter da Inovatis. Já voltamos após o intervalo. Terceiro bloco do nosso programa Centro de hoje, estamos falando sobre o primeiro prêmio CRI Univates, empreendedorismo, inovação. Leonardo, voltando aí para a tua ideia que estávamos falando no bloco anterior, então tu foste para um processo incremental, não disruptivo do desenvolvimento desse serviço, né? Exatamente. Eu fui, com a ajuda da Tecnovates, construindo, né, esse projeto, esse equipamento. Mas, como eu comentei antes, ao longo desse desenvolvimento da pré-incubação, eu descobri que o negócio ele é, na verdade, bem maior do que só um equipamento, né? Eu descobri, então, a partir de consultorias e mentorias que são disponibilizadas para todas as empresas do Inovatis, eu descobri que eu tenho outros clientes, eu tenho outras possibilidades de negócio, de produtos e também de serviços, né? Que antes tu nem tinha considerado, né? Que antes eu não tinha considerado. Claro. Eu tinha uma ideia, eu quero construir esse equipamento, mas essa foi a grande vantagem, uma das grandes vantagens de ter sido incubado, né? Certo. Abriu os horizontes. O ambiente te propôs novos olhares, novas perguntas, novos desafios, e a partir daí novas respostas, né? Professor Rogério, um pouquinho dessa ideia da inovação. Inovação é algo desejável para as empresas que estão incubadas, mas não, o conceito de inovação é um pouco mais amplo, né? A incubadora, a Inovatis é uma incubadora de base tecnológica, então a gente necessariamente está no nosso estatuto, inclusive, a gente trabalha com inovação. A inovação, ela não precisa ser uma inovação radical, ela pode e normalmente é incremental. Certo. Mesmo assim, a gente tem 6 patentes requeridas pelas nossas empresas, o que mostra que a gente está buscando e está trabalhando com inovação. A gente sempre, quando uma ideia nos é apresentada, a gente faz uma avaliação inicial, o professor Salve e eu, a gente avalia essa ideia. E a gente pesquisa para ver se tem alguma coisa que já exista no mercado. Em alguns casos, algumas ideias que foram avaliadas por nós, já existiam coisas no mercado, mas da forma como as pessoas queriam trabalhar, essa forma era diferente. Era um outro viés, era uma outra configuração, digamos assim. Sim. Então a gente aceita a ideia. A gente está aberto a isso. E o importante é que a gente consegue, com um custo muito baixo, a gente estava falando aqui antes nos intervalos, né? O período de pré-incubação é até 12 meses. Certo. Ele pode ser interrompido com 6 meses a 8 meses. Já resolveu suas questões? Ou não resolveu. Ou não resolveu, decidiu. Olha, se chega em meio ano, 4 meses, olha, a ideia não é boa, não é viável. Bom, se encerra o trabalho de pesquisa e desenvolvimento, de validação do negócio. Mas até 12 meses... os empreendedores, eles ocupam um espaço de coworking que a gente tem a um custo de R$80 mensais. Ou seja, é um custo muito baixo e tem toda essa parte que o Leonardo citou há pouco, a parte das mentorias, das consultorias, treinamento, plano de negócios. E a ideia é, nesses 12 meses, validar minimamente o produto ou o serviço. Perfeito. Só que se ele vai para lá de madrugada, não obrigatoriamente o senhor vai estar disponível de madrugada? De madrugada, né? Se ele solicitar, quem sabe, né? Se agendar antes, né? Agendar antes, com antecedência. Estou indo, por favor, né? Para trocar umas ideias. Porque a questão da inovação tem que ficar claro que a inovação é trazer algo que ainda não tem no mercado. E esse algo que não tem pode ser um produto ou serviço que já existe, mas ele não atenda a todas as necessidades do mercado. Então, se ele trouxer algum incremento que melhore o seu desempenho no mercado, atenda melhor as necessidades das pessoas e das organizações, então eu estou trazendo inovação. E é importante citar essa questão das mentorias, porque a gente conversando com as empresas que tiveram esse trabalho feito pelos nossos mentores,
todos eles elogiaram bastante, inclusive dizendo o seguinte, olha, eu pensava de uma forma e depois das mentorias eu mudei a minha forma de pensar, inclusive para quem que eu vou vender meu produto. Claro. Porque normalmente quem nos procura são as pessoas técnicas, né, professor Salve? As pessoas técnicas e que em muitos casos não têm o viés de gestão. Sabem o produto, mas não sabem a questão do negócio. Até se recomenda que tenha alguém de gestão junto Exatamente. do negócio. Não, eu achei bem interessante quando o professor estava falando das várias turmas de empreendedorismo, né? Eu me lembro quando eu fiz meu curso de engenharia lá em 1900 antigamente, né? 1990 e alguma coisa, não existia no currículo a disciplina de empreendedorismo. E eu vi muitos ótimos colegas meus e várias ideias que surgiam, às vezes não indo para frente, Claro. porque não tinham como estruturar essa ideia, como transformar essa ideia, concretizar, transformar num negócio, né? Eu acho Empreendedorismo era uma característica pessoal, né? Exato. E requeria fé, comprometimento e envolvimento do indivíduo. Seria... Basicamente ele. Era ele. Normalmente as pessoas são empreendedoras. O problema é que às vezes elas são desmotivadas pelo ambiente, né? Então a gente tem que retomar um ambiente motivador. É isso. E a partir daí temos o conceito do CRI, que é justamente para criar esse ambiente, criar essa prática, poder ter um olhar diferente. E eu acho muito interessante essa ideia de que não é só para alunos, não é só para professores, não é só para a comunidade acadêmica, mas aí também já envolve alunos de ensino médio, né? Quer dizer, o pessoal que está vindo lá com... E hoje a gente sabe que a juventude tem... Ideias não faltam, mas às vezes falta orientação, falta um pouco de foco, né? O CRI, então, tem esse objetivo de trabalhar a temática do empreendedorismo no âmbito acadêmico. E aí um conjunto de ações serão desenvolvidas à medida que o setor vai se estruturando, né? Então, por exemplo, tem uma questão cujo objetivo é aproximar alunos de engenharia, alunos de design, da comunicação, com alunos da área de gestão. Nós, professores, sabemos que em muitas disciplinas, professores organizam projetos que os estudantes, em times, em pequenos grupos, trabalham o projeto, pensam uma ideia diferente, um produto, fazem algum desenho desse produto, descrevem a ideia, mas não levam adiante. Uma das ações que o CRI pretende desenvolver é criar um espaço de aproximação entre estudantes de diferentes formações para que essa ideia seja desenvolvida. Então, lá, alunos de uma determinada disciplina de engenharia que têm que desenvolver um determinado produto ou pensar um protótipo, a intenção é que eles, em algum momento, apresentem a sua ideia e, na plateia, estejam alunos da área de gestão. E o objetivo é tentar aproximar esses estudantes para ver se ali se formam em grupos com diferentes formações para que seja avaliada as perspectivas dessa ideia. Será que essa ideia tem mercado? Será que vale a pena pensar em incubar esta ideia, esse projeto? Então, esse é um dos grandes objetivos do CRI. E não só professores. Por exemplo, a área de design é uma área que necessita estar presente num projeto, né? Porque ela contribui de forma muito, muito interessante, né? Por isso o CRI não é um setor, um departamento dos cursos da área de gestão. Perfeito. E sim é um órgão, um setor de toda a Univates, né? Um outro foco que estamos trabalhando é ampliar as oficinas que já são feitas há 2 anos junto a escolas de ensino médio de empreendedorismo. Então, temos um grupo de professores que tem visitado as escolas da região e esse grupo de professores, então, este projeto está vinculado ao CRI e levam oficinas de empreendedorismo para alunos de 2º e 3º ano de escolas de ensino médio. São oficinas rápidas, com duração de um turno de 4 horas, mas que, de alguma forma, intencionam fomentar o espírito empreendedor junto aos estudantes de ensino médio. Também sabemos que muitas escolas desenvolvem lá, tem a sua feira de ciências anual e muitos estudantes nesses projetos que desenvolvem para as feiras têm ideias inovadoras, ideias empreendedoras. A intenção é fomentar esse espírito empreendedor e também comentar que esses estudantes, mesmo estando no ensino médio, podem, de alguma forma, trazer a sua ideia para o ambiente universitário e usufruir dos serviços que a instituição oferece para fomentar todo esse contexto. Então, aí já tem duas ações que estão, 2 conjuntos de ações que estão vinculadas ao CRI. E também temos o concurso CRI, que esse é um concurso que visa promover ideias empreendedoras e inovadoras. É um concurso voltado aos nossos estudantes e nossos professores, aos nossos funcionários, mas também ele é aberto a toda a comunidade.
Então, o concurso está organizado em 3 categorias. Uma categoria de alunos e diplomados da Univates, uma segunda categoria de estudantes do ensino médio e professores de escolas de ensino médio, e uma terceira categoria que é a comunidade em geral. Certo. Portanto, qualquer pessoa, individualmente ou em grupos de até 5 pessoas, que tiver uma ideia empreendedora, pode escrever a sua ideia no concurso. E eu acho importante falar uma coisa aqui sobre essa questão, que nós temos pouca prática, tanto dos estudantes como da comunidade, de apresentar as ideias e colocá-las à discussão e colocá-las à prova, né? Então, concursos é uma coisa muito praticada em outros países, né? Que as pessoas têm uma ideia e colocam à discussão a ideia. Certo. E a gente tem muito medo, às vezes, até de expor a ideia, porque alguém roubará a minha ideia, roubará o meu conceito e criará um novo negócio. Até tem um consultor que diz assim, se você teve a ideia por primeiro, e você não conseguiu ser o que melhor implementou a ideia, porque você também não se mostrou muito competente no negócio. Claro. Então, tinha mais que perder a ideia mesmo. Não tinha mérito, né? Não tinha mérito. Então, às vezes, a gente... hoje, num conceito de Open Innovation, a gente precisa expor mais as nossas ideias, porque à medida que a gente discute a ideia com outros, a gente agrega valor à ideia, a gente agrega possibilidades à ideia. Claro, quando possível, proteja a tua ideia, dê uma ideia inovadora, faz o patenteamento, se for possível, faz o contrato de sigilo e confidencialidade com as pessoas. Isso é garantido na Inovates, né? Certamente. Se a empresa tiver uma ideia, lá o sigilo, nós já fizemos o encaminhamento. contrato de sigilo com empresas lá, com certeza. Não tem problema, se protege o máximo possível. Sim. Mas a maior proteção é chegar antes no mercado, é isso que normalmente a gente diz. As ideias que sejam apresentadas no CRI não precisam obrigatoriamente ter sido aplicadas, desenvolvidas. Não. É um concurso de ideias, então é possível escrever somente a ideia sem ter a execução dela. Mas com alguma configuração de aplicação. Sem dúvida. Existe um edital que está em aberto, está no site da Univates, no www.univates.br/CRI, ali tem todas as informações. Então, os interessados, individualmente ou em grupo de até 5 pessoas, tem que fazer um registro da sua ideia, tem que documentar a ideia, fazer a inscrição no setor, roteiro para isso. Roteiro, no setor de atendimento Univates. Estarão concorrendo a um prêmio de R$ 8.508. Data? Inscrições até 30 de junho de 2016. A ideia é que o concurso seja reeditado a cada ano. Premiação de 8 mil? De R$ 8.508 para ser usufruída individualmente ou dividida pelo time, né? E esse recurso pode ser utilizado para custear disciplinas de graduação, custear uma especialização na Univates ou até custear o processo de incubação. Quer dizer, se a ideia ganha um concurso, provavelmente ela tem muitos méritos e uma grande possibilidade de ser incubada, de virar um negócio. E aí tem um recurso bem interessante que pode ser usado para custear um período de pré-incubação e de incubação. Perfeito. Fechamos nosso terceiro bloco, já voltamos com algumas ideias finais no quarto bloco do programa. Quarto bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre inovação, empreendedorismo. Nas disciplinas de empreendedorismo que têm sido ofertadas, né, a gente vê muitos projetos que são desenvolvidos são projetos que eu pediria que vocês relatassem um pouquinho. A gente vê muitos projetos de empreendedorismo social, de envolvimento com causas, com campanhas, com ONGs, com ideias para serem desenvolvidas. E a partir daí, professor Salvi, também vou lhe provocar com a questão do intraempreendedorismo. Claro. Empreendedorismo é só para quem quer abrir um novo negócio, uma nova empresa, ou pode ser aplicado também para aquele funcionário que quer trazer novas ideias, novos conceitos, melhorar os processos da organização onde ele está inserido? Deixa o professor Sandro falar da disciplina, daí eu falo dessa questão do empreendedorismo. Obrigado pelo deferimento, colega. Bueno, nesse semestre, por exemplo, Sandro, a gente tem em torno de 100 equipes de alunos desenvolvendo projetos sociais ou ambientais. Então, nas 6 disciplinas que são ofertadas, os professores organizam os alunos lá em times e cada grupo de estudantes acaba tendo que propor a realização de um projeto social ambiental. Onde e o que fazer são ideias e planos feitos pelos estudantes. Na verdade, os professores funcionam como mentores, como orientadores. E a gente tem estudantes trabalhando em times, então, em todas as cidades do Vale do Taquari e mesmo fora da nossa região, né? Os estudantes acabam desenvolvendo seus projetos em escolas, em comunidades carentes ou junto a um determinado grupo específico.
as ideias são as mais variadas. Esses grupos de estudantes que participam de uma disciplina, os próprios estudantes escolhem o melhor projeto social da disciplina. Então, são indicados 6 projetos sociais por semestre que competem entre si para se identificar um projeto ganhador por semestre. Então, a gente já está nesse processo de seleção novamente. Até o final de maio, teremos o time vencedor do concurso de projeto social, que é um outro concurso vinculado às disciplinas de empreendedorismo, que também está no contexto do CRI. O que procuramos com isso é fomentar um pouco esse espírito empreendedor social, porque, de alguma forma, nós, os indivíduos, as pessoas, não podemos ficar tão dependentes dos governos para solucionar os nossos problemas do dia a dia. Quer dizer, a sociedade civil organizada, pelas suas iniciativas, também pode melhorar um conjunto de situações que melhore a vida das pessoas no dia a dia e que traga bem-estar comunitário. E a reação das pessoas, né, professor Sandro, que no final, quando eles terminam esse projeto, né, o professor Sandro também já trabalha, eu trabalhei também essa disciplina já, é uma emoção, o pessoal chega a chorar, o pessoal chora, né, pensando, se envolve, né, da forma como eles trabalham. Porque problemas públicos não são problemas estatais. Não, sem dúvida. São problemas nossos. Porque o empreendedorismo, às vezes, as pessoas conectam muito a ter negócio, né, empresa. E empreendedorismo, a gente costuma dizer para os estudantes e para todo mundo, e por isso também tem o projeto social dentro da disciplina, que empreendedorismo é um comportamento, é uma atitude, é uma forma de se comportar perante a realidade, de enxergar problemas, sejam eles de que ordem for, e, aliás, negócio só existe porque tem um problema para ser resolvido, assim como um projeto social porque tem um problema a ser resolvido. Então, eu me lembro muito que a gente, depois de ter implementado a disciplina por um longo tempo, a gente fez uma pesquisa sobre o impacto nas pessoas que já tinham frequentado. E um depoimento de uma aluna foi muito interessante. Ela disse, antes da disciplina, eu até fico bravo com vocês, porque antes da disciplina eu olhava um problema e disse, não é comigo, isso aí não é comigo. Agora eu olho para o problema e eu não tenho mais como dizer não é comigo. Eu olho para o problema e eu tenho que... Ela passou a ter muitos problemas dela. Exato. Eu fico pensando qual é a solução. Eu não consigo deixar de me envolver com o problema. Então, isso é atitude empreendedora. É você ver que há algo a ser feito para melhorar a vida da sociedade, seja em que ordem for, uma empresa é para melhorar a vida da sociedade, e aí você buscar formas de superar aquela dificuldade e de encontrar soluções para aquela dificuldade. Isso é empreendedorismo. E aí me provocava sobre o intraempreendedorismo. Sim. Pessoas que estão dentro de uma empresa, também a gente quer que elas sejam empreendedoras, que elas olhem para os problemas da organização, e a gente vê, todas as organizações têm, a gente vê os problemas das nossas. Principalmente quem está dentro da organização. Quem está dentro da organização enxerga ali. Então busque soluções, proponha projetos e soluções. Inclusive a gente fala de startups, né? Empresas que estão começando, que vão para a incubadora, mas tem um outro tipo de empresa que a gente chama de spin-off também, interno, ou seja, que salta para fora. É o seguinte, uma organização precisa resolver um problema. Quem sabe ela cria uma pequena empresa, pilotada por alguns dos seus funcionários, né, e que se incuba, né, que venha para o parque tecnológico, cria uma pequena empresa que depois pode ser incorporada à empresa ou criar uma nova unidade de negócio. Certo. Isso é uma spin-off, é parte do intraempreendedorismo. Então temos N formas de nos tornarmos empreendedores. O importante é atitude positiva e proativa. Isso. E voltando aí para o que falávamos lá no primeiro bloco, né? Numa situação de crise, numa situação de problema de empregabilidade, ter essa proatividade, ter esse caráter empreendedor é um diferencial de mercado que é fantástico, não só para os indivíduos, mas também para um grupo, né? Para uma sociedade, para o Vale do Taquari, é fundamental isso, né? Quando você chega primeiro, tem uma personagem, eu não me lembro se era um presidente dos Estados Unidos, que diz, por que você tem tantas ideias que a gente não tem? Aí ele olha para cima e diz, está vendo aquela lâmpada? A outra pessoa olha para cima e diz, sim, pois é, mas eu vi primeiro. Né? Isso é ser empreendedor, é ver primeiro. É enxergar onde o pessoal está enxergando problema, você enxergar oportunidades. Né? E se mover para fazer isso. Não é só ficar reclamando, né? E reclamando de um buraco ou de algo que não foi feito. Ele pôr alguma coisa em marcha para resolver. E isso tira qualquer situação ruim, né, do seu estado para um estado positivo. Perfeito. Professor Rogério, um pouquinho da estrutura que nós temos lá na Inovates para viabilizar todo esse desafio. É muito importante que as pessoas entrem no site, o Tecnovates tem um site, a incubadora tem um site, a nossa estrutura ela é muito grande, ela tem muitos recursos, foram gastos vários milhões
de reais para montarem os laboratórios que nós temos lá, na área da alimentação, na área do meio ambiente, na área da criatividade. Tudo isso está à disposição das empresas que vêm lá ou começando startups incubadas, né, pré-incubadas, ou as empresas que vêm para serem residentes lá no parque. Certo. E tem auditório, tem sala de reunião, tem sala de convivência, tudo isso é para essas empresas que lá vão se instalar. E não precisa nem ser empresa, a ideia, né? Nós temos empresas que fazem treinamentos lá aos domingos, aos sábados à tarde, trazem clientes para fazer reunião, trazem fornecedores para conhecer, enfim. Tem toda uma estrutura pronta para quem tiver uma ideia transformar isso no negócio. Hoje nós temos 2 unidades, uma em Lajeado com 5.200 metros quadrados de área construída e outra em Encantado com 3.100 metros quadrados de área constituída. E as duas estão disponíveis para as empresas, tanto ocupar o espaço nesses ambientes ou até estando fora, no seu próprio ambiente, e interagir com esse ambiente. E importante salientar, acho que toda essa tecnologia de ponta que o professor Rogério comenta está à disposição não só das empresas incubadas, como também a tecnologia de ponta que fica à disposição dos alunos das disciplinas, né? Exatamente. Né? Sim. Exatamente isso. A gente forma uma mão de obra, trabalha o conhecimento técnico dos cursos e também disponibiliza uma série de equipamentos, às vezes, né? Eu já vi relatos aí de equipamentos caríssimos que são colocados à disposição dos alunos e que também ficam à disposição de empresas para viabilizar o seu negócio. Exatamente. Né? Isso é importante salientar, né? Porque essa estrutura, o professor Solve, até o ano passado, até dezembro, ele era o presidente da nossa rede gaúcha de incubadoras, né? E a gente tem reuniões mensais e a gente conhece a estrutura das outras incubadoras e parques. E são poucos os parques, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil, que tem uma estrutura como nós temos aqui. O Brasil inteiro tem 28 parques em funcionamento, 8 no Rio Grande do Sul. Então, realmente, nós somos uma rede. E do estado do Rio Grande do Sul, a gente é um dos mais bem estruturados, obviamente, né? Certo. Claro, temos os top, né? Mas a gente está muito bem estruturado. Temos uma estrutura que em poucos lugares se encontra, né? No país e até fora dele. Que venham bons resultados. Leonardo, um pouquinho para fechar a ideia também da tua empresa incubada. Quais são os próximos passos? Como é que está o teu planejamento? O nosso planejamento aí é até nos próximos 3 meses concluir um primeiro protótipo, né? Já está bem encaminhado, o design já está pronto. E nos próximos, depois dessa primeira fase de prototipação, passar aí muito provavelmente até o final do ano testando esse protótipo, né? Para chegar no início de 2017 com um produto com uma boa, bastante seguro do mercado, né? E como o professor Eluni falou aqui, já que eu também tenho características empreendedoras, eu quero aproveitar a oportunidade para fazer uma propaganda aqui. O programa abre esse espaço. A gente franqueia esse espaço. Depois eu vou querer também um espaço, porque eu também tenho uma empresa na Inovar. Boa, ele também é empreendedor. Né? Então, se alguém tiver interesse em saber mais sobre manutenção preditiva e serviços de manutenção preditiva, de monitoramento de condição de máquina, www.lzrtecnologia.com ou www.lzrtecnologia.com.br. Então, agradeço. Qualquer dúvida também, entrando em contato com a Inovatis, saberão... Isso, no nosso site tem o link para a empresa. Perfeito, perfeito. Quer dizer, a gente também faz esse serviço de divulgação e disponibilização. A gente tem uma rede de contatos muito grande, muito grande. Nossas empresas, às vezes, elas não conseguem entrar em contato com um representante X de uma empresa. Certo. E nós, por conhecermos muitas pessoas, muitas empresas, a gente faz esse contato. Eu não vou junto com a empresa até lá para visitar, mas a gente faz o contato. Faz a ponte. A gente vai. Sabe que isso é uma coisa que é relatada muito pelas empresas incubadas e residentes, porque a Univates tem um bom nome no mercado, perante as pessoas. Nós todos aqui, a comunidade do Vale do Taquari, criou uma instituição sólida, né? Sólida, capaz e com um bom nome. E isso acaba agregando um sobrenome à empresa, né? Então, o professor Leonardo se apresenta como o professor Leonardo da LZR, incubada na Inovatis, que está na Univates, coisa assim. Isto já cria digamos assim, um diferencial, um endosso, de que é uma empresa que tem alguma coisa adicional do que simplesmente um aventureiro criando um novo negócio.
Perfeito. Agradeço a todos pela presença, pelas ideias. Professor Faleiro já está convidado para, no segundo semestre, nos contar aí os resultados do Prêmio CRI. Trazer o ganhador até Trazer aqui, o quem ganhador, sabe apresentar a sua vamos ideia. aprofundar Com esses certeza. conceitos. E novas empresas, novos projetos, novas patentes, né? Novos Exato. conceitos, por favor. Acho que a gente tem aí esse compromisso com a inovação e com a certeza. criatividade. Venham nos visitar. Ótimo. Exatamente. Iremos também. A TV Univat estará lá sempre para Todo acompanhar. mundo. Muito obrigado principalmente a você que nos acompanhou no programa Centros de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui na TV Univat. Boa noite.